Olá, o meu nome é Julia Ninoff e eu e minha colega Julia Vilela estaremos apresentando o projeto Bionic Step, dispositivo mecânico bípede para locomoção de deficientes medulares, orientado pelo professor Alexandre Jacomin e pelos co-orientadores Gabriel Alves e Jefferson Widerker. A justificativa do presente projeto pode ser dada a partir de 3 pontos principais. O primeiro deles é que a taxa de lesão medular por ocorrência traumática tem crescido constantemente nos últimos tempos. Atualmente, há quase 300 mil pacientes e um acréscimo de 18 mil novos casos todos os anos apenas nos Estados Unidos da América. O segundo fato é que as consequências de uma paraplegia vão muito além de não poder caminhar. Com a falta de movimentação dos membros inferiores, outros problemas como a atrofia dos músculos, a dor neuropática, a osteoporose e até mesmo a depressão podem acabar sendo desenvolvidas, caracterizando assim algumas das outras dificuldades que também precisam ser enfrentadas. Por fim, as cadeiras de rodas, que são dispositivos conhecidos pelos deficientes medulares, embora tenham passado por uma certa modernização e resolvam em parte o problema da locomoção, não solucionam todos os outros problemas que eu acabei de citar. Em muitos casos, ao utilizar esses equipamentos, os deficientes medulares passam muito tempo em uma mesma posição e, por isso, têm o seu quadro agravado. Foi a partir da identificação desses problemas que o projeto foi desenvolvido, visando projetar um dispositivo mecânico bípede que, a partir da utilização de músculos artificiais pneumáticos, possibilitasse a locomoção de deficientes medulares com comprometimento dos membros inferiores, de forma a contribuir em sua reabilitação fisioterapêutica. Para que o objetivo central do projeto pudesse ser atingido, objetivos menores foram estabelecidos, entre eles coletar informações sobre os músculos artificiais pneumáticos já existentes, de forma a definir o modelo de músculo ideal aos objetivos do projeto, construir e testar esse modelo de músculo artificial pneumático, utilizando como base para o planejamento da estrutura do dispositivo, modelar em software 3D o dispositivo mecânico bípede, realizando análises e simulações do sistema desenvolvido, e, por fim, construir o protótipo do projeto, submetendo posteriormente a testes práticos. Para iniciar a parte de métodos e processos, partiu-se então dos dados coletados e dos resultados obtidos com o desenvolvimento da fase 1 do projeto, realizada no ano anterior, em 2020, e também das pesquisas feitas neste ano, com o objetivo de aprofundar conceitos e de estudar sobre as áreas sobre as quais ainda não se tinha tanto conhecimento. Assim, a partir da coleta de informações sobre os músculos artificiais pneumáticos, definiu-se um modelo a ser construído para a realização de testes, com o objetivo de observar o seu funcionamento e também de comprovar na prática a sua viabilidade. Para isso, definiu-se o modelo do músculo artificial de McKibben, com um valor de comprimento arbitrário em 29 centímetros, sendo possível também determinar os demais parâmetros e materiais necessários à construção. Para a realização das testagens, utilizou-se o laboratório de pneumática da Fundação Liberato, onde o músculo foi submetido a uma pressão de até 5 bar, ponto no qual deixou de se mostrar estável. Ainda assim, prosseguiu-se para um tabelamento da contração ou do deslocamento do músculo artificial pneumático quando sob a ação de diferentes pressões. Seguiu-se ainda para um teste com pesos para determinar quanto um músculo pneumático é capaz de erguer. E mesmo que tenha conseguido estimar um valor médio de 3,5 kg-força, ainda pretende-se fazer novas testagens para que se possa obter uma maior precisão nos resultados. Para a etapa de planejamento do protótipo, começou-se determinando que o modelo seria desenvolvido para atender às necessidades de um homem brasileiro e adulto que seja dentro das médias de altura e peso estabelecidas pelo IBGE, ou seja, que tenha cerca de 1,71 metros de altura e 75 kg. Foi a partir dessas informações que foi possível definir também os demais parâmetros necessários ao projeto, como, por exemplo, o peso e o comprimento de cada um dos segmentos dos membros inferiores do corpo humano. Tendo conhecimento sobre a força necessária para que a locomoção do dispositivo seja viabilizada e tendo em mente também os resultados dos testes com os músculos artificiais pneumáticos, adicionou-se um coeficiente de segurança sobre os dados e foi possível definir em 7 a quantidade de músculos que devem haver em cada uma das pernas do equipamento. Como passo conseguinte, focou-se no estabelecimento de uma ideia inicial de protótipo, ou seja, de um modelo primário que pudesse atender às necessidades do usuário e ser desenhado em perspectiva para posteriormente ser construído em tamanho real, em papelão, como um pré-protótipo, a fim de validar a sua estrutura. A partir da realização dessa etapa, falhas e pontos a serem melhorados e modificados puderam ser mais facilmente percebidos.
Assim, a primeira modelagem em software CAD já contava com algumas alterações e novos modelos desse mesmo equipamento foram surgindo conforme o progresso do projeto, ou seja, conforme mais oportunidades de melhoria foram sendo percebidas. Assim, o modelo final só foi estabelecido a partir da quarta modelagem no software Autodesk Fusion 360, o qual continha todos os requisitos que foram estabelecidos como metas inicialmente. Em primeiro lugar, peças que antes seriam metálicas foram passadas para plástico ABS, ou seja, para serem impressas na impressora 3D. Dessa forma, elas puderam ser modeladas de forma a encaixarem melhor na anatomia humana, assim resolvendo problemas como os do suporte das coxas, que antes, quando eram feitos em material metálico, acabavam se chocando durante a marcha. Também foram adicionados velcros dentro de cada um desses suportes para integrar melhor o usuário ao equipamento. Também foi tido como um dos requisitos a utilização de travas de segurança em cada uma das articulações utilizadas, mesmo que o deslocamento dos músculos artificiais não seja muito longo e não ofereça grandes riscos ao usuário. Visto que o dispositivo foi pensado para um ser humano de medidas teóricas, adicionou-se a possibilidade de uma certa regulagem de comprimento em cada um dos pontos de encaixe entre a articulação e a estrutura principal. Além disso, para prender os suportes para as coxas e para as pernas, desenvolveu-se fixadores, que permitirão que esses suportes tenham a sua posição editada conforme necessidade. Os pés, uma vez que serão parte do protótipo, que serão impressos em plástico ABS, a partir do sistema de velcros, podem se moldar ao tênis, ao sapato do próprio usuário, conferindo maior segurança e conforto. Uma vez que é uma das metas do projeto que o dispositivo seja de fácil desmontagem, dispensou-se a utilização de solda e utilizou-se apenas parafusos, principalmente na parte do suporte do tronco, que é dividido em duas peças diferentes até para facilitar a impressão. Por fim, para prender os pães à estrutura principal, foi necessário desenvolver suportes específicos para eles. Esses suportes prenderão os músculos através da pressão e os músculos terão seu movimento estendido até os suportes para as coxas e para as pernas através de cabos de aço, que servirão, se compararmos com a anatomia do corpo humano, como tendões. Por fim, o usuário ainda contará com um andador durante a marcha. Nele, serão presos alguns dos componentes do sistema eletropneumático, como por exemplo o reservatório de ar, fazendo com que esse peso não fique sobre o deficiente medular, não afetando assim o seu equilíbrio nem a ergonomia do equipamento. Contudo, essa parte ainda está em desenvolvimento. Atualmente, estão sendo feitas análises de tensão no dispositivo a fim de garantir que ele suporta os esforços sobre o qual estará sendo submetido. Como resultados, pode-se observar na tela, temos um coeficiente de segurança geral igual a 15 em todas as peças analisadas, como as articulações e os suportes da coxa, da perna, do tronco e dos músculos, respectivamente. Também é possível observar nessas peças um deslocamento máximo de 0,15 milímetros, resultados que são completamente aceitáveis. Tendo conhecimento sobre os PAMs e sobre a quantidade necessária desses atuadores no dispositivo mecânico bípede, pode-se começar a parte eletropneumática do projeto. Para isso, iniciou-se estabelecendo a sequência de acionamento dos músculos artificiais pneumáticos. Isso é, uma vez que o retorno de cada uma das pernas do protótipo em direção ao solo ocorrerá pela ação da gravidade, é essencial que os PAMs deixem de ser acionados de maneira coordenada, para conferir segurança e suavidade ao movimento. Tendo isso estabelecido, foi possível montar o circuito no software FluidSim, onde aplicou-se atuadores de simples ação para representar os músculos, uma vez que não há no programa a simbologia correspondente. Por fim, partiu-se para a listagem dos materiais, tanto para a parte pneumática quanto para a parte eletrônica. Entretanto, vale lembrar que esses materiais foram definidos para uma situação de testagem, ou seja, para a testagem do dispositivo em laboratório, e por isso essa lista deve sofrer modificações conforme o avanço do projeto. Mesmo que a pesquisa ainda esteja em andamento e, por consequência, algumas das metas ainda não tenham sido atingidas, como, por exemplo, a construção do dispositivo, avanços significativos puderam ser feitos, mostrando o imenso potencial do projeto. Assim, como pretensões futuras, tem-se o objetivo de realizar mais análises de tensão, realizar uma segunda testagem com o músculo artificial pneumático e uma primeira testagem com o sistema eletropneumático, construir o dispositivo mecânico bípede, realizar testagens em laboratório, realizar testagens com pacientes reais e, por fim, fazer as melhorias e alterações que forem necessárias.